amaldiçoar os inimigos. Ele fazer essa oração é um problema para ele. O outro problema é que os crentes ouvem isso e começam a reproduzir esse tipo de oração, reproduzir esse tipo de ideia, porque o povo pouco lê a Bíblia, pouco lê as Escrituras Sagradas. Nós devemos nos lembrar do que o pastor e apóstolo Pedro escreveu aos pastores cristãos, na sua primeira carta, no capítulo 5. Uma das coisas que ele escreve lá é: não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Duas ideias, ou dois mandamentos opostos, né? Não devemos dominar os que nos foram entregues. Não devemos dominar as ovelhas do Senhor. As ovelhas são do Senhor, não são nossas. Não podemos ser dominadores do rebanho. Ao contrário, devemos ser exemplo. Porque se um pastor quer que as ovelhas permaneçam no rebanho, ele ser exemplo. Mas tem pastor que quer que as ovelhas fiquem no rebanho, fazendo terrorismo religioso, colocando medo nas ovelhas, né? E trazendo Deus para o lado dele. Se vocês não fizerem isso que eu estou mandando, Deus vai castigar vocês. Então, só para a gente concluir agora, o apóstolo João, em sua segunda epístola, advertiu aos seus destinatários: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então veja que João está falando daquelas pessoas que vão além daquilo que Jesus deixou aos apóstolos e foi registrado nas Escrituras neotestamentárias. Paulo, de modo semelhante a João, escreveu aos Gálatas o seguinte: ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então veja que os apóstolos, eles levavam essa coisa muito a sério, do evangelho recebido, da boa nova. Assim, toda pregação ou ensino de um evangelho que vá além do evangelho de Jesus, ou que ultrapassa a doutrina de Cristo, conforme nós encontramos no Novo Testamento, é a propagação de uma fé insuficiente. Por mais bonita que ela seja, por mais luzes que ela tenha, por mais promessas mirabolantes que ela faça, se vai além daquilo que Jesus deixou, é uma fé insuficiente. Insuficiente tanto para a salvação em Cristo, quanto para o nosso crescimento espiritual nele. Essa fé insuficiente pode também tomar contornos de uma fé ditatorial. A fé ditatorial é aquela que, em nome da fé em Cristo, mas contra ela, impõe suas próprias leis, os quais ultrapassam a doutrina de Cristo e nela não permanecem. A fé ditatorial, ela perpetua a ignorância espiritual, a opressão psicológica, a castração da liberdade de consciência, a alienação intelectual e perpetua a alienação da verdade de Deus. Contra a ditadura e a insuficiência dessa fé, eu não tenho dúvidas que é algo que deve começar na liderança cristã. E eu não sei como que isso vai começar. Às vezes o sentimento que a gente tem é que precisamos de uma reforma espiritual dentro da igreja, algo vindo de Deus. Mas eu penso que da parte de nós pastores, dos líderes cristãos, é preciso o resgate da pregação bíblica, sem distorções interpretativas. É preciso o resgate da ética pastoral bíblica. É inegável que o comportamento antiético dos pastores tem causado prejuízos imensos, incalculáveis ao reino de Deus e escândalo para os de fora. É preciso o resgate do amor pastoral de Cristo pelas ovelhas que são dele e não são nossas. Então essa é o que eu tinha a dizer sobre o tema. Espero ter acrescentado algo a nós aqui nesta manhã. Amém? E agradeço o convite e pela oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus queridos amigos, quantos aqui não frequentam qualquer comunidade cristã? Não frequentam? Levante a sua mão. Então todos nós de alguma forma estamos familiarizados com o nosso ambiente, então a gente pode pular algumas questões. Eu vou deixar a apresentação dessa pessoa aqui que vos fala para o final,
porque assim vocês não são muito condicionados à minha ficha técnica. E assim os irmãos têm liberdade de não concordar e vamos exercitar o que o irmão falou aqui, da liberdade, não é? Então o tema é esse mesmo, a ditadura da fé insuficiente. Eu nasci na década de 50, então com 14 anos eu conheci a ditadura. Mudou? Mudou. Desculpa, estou olhando no lugar errado aqui. Estava olhando no lugar errado. Então, aos 14 anos, tive uma amiga que eu queria que fosse minha namorada, mas ela não quis, mas o irmão dela sumiu. Foi raptado, sumiu, desapareceu na ditadura e a família não teve mais notícias dele. E aqui no Brasil tem a notícia que a ditadura nossa foi muito dita mole, porque nós não tivemos as implicações que ocorreram na Argentina, por exemplo, onde sumiu muita gente, foram mais de 400. Aqui no nosso, se chegou a 40, não, o nosso foi 400, o deles foi acima de milhares, não é? E então hoje, em nome daquela ditadura, muita coisa é feita. A nossa presidente passou por algumas situações difíceis e talvez agora ela esteja retribuindo para a gente poder experimentar a mesma situação que ela passou. Então isso é uma oportunidade boa para a gente saber como é que foi. Nada melhor do que alguém que passou que viveu para nos contar. Então isso é uma experiência muito especial, muito particular. E nós fazemos bem se aprendemos logo, senão a lição não passa. Mas nós tivemos uma ditadura militar. Na Grécia havia o momento do ditador, que por 6 meses ele ocupava o governo no momento de transição, mas depois ele tinha que prestar contas lá para o Senado. Não é o caso que acontece. Então não é novo essa questão da ditadura, só o modo de operar é que é diferente. E na América Latina, a ditadura militar, de fato, não permitia a participação popular. Então, na ditadura, o que a maioria pensa não interessa. Interessa o que o chefe do poder tem. A segunda questão é que o poder está apenas em uma instância. Então, o judiciário, o legislativo e o executivo estão centrados numa só pessoa. Então, não existem outras instâncias para se recorrer. Caracteriza-se pela falta de democracia, onde todos são ouvidos, podem votar, podem escolher, e assim a participação. A supressão dos direitos regidos por alguma Constituição, ainda que seja humana, de respeito humano, tudo isso é suspenso numa ditadura. Censura, existem assuntos que você não pode falar, não é para você falar, nem discutir, nem contestar. Alguém falou e a sua palavra é a lei final. Perseguição para aqueles que ainda ousam falar ou pensar diferente, são perseguidos, são colocados em prisão. E nós temos a expressão do nosso irmão João Batista, que foi preso, porque ele ousou dizer para o imperador, para o governador, o que era lícito ou não fazer. E nós vimos o fim que ocorreu, e não havia nenhuma instância para ele recorrer ali. E repressão aos que eram contra o regime militar. Então não é só a perseguição, mas é uma repressão mais violenta. Esse Aldous Huxley, ele é um sociólogo, até onde eu estou informado, mas ele tem uns pensamentos muito interessantes. Alguém podia ler para mim, aí do seu lugar, com voz bem alta e firme e forte? Alguém consegue? A ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga, um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Essa é a ditadura perfeita. Todos felizes, miseravelmente felizes, desumanizados, e o irmão pastor colocou muito bem algumas características, por isso que ele já me poupou um bom esforço, e nós tivemos nem combinamos o jogo e foi muito bom. Muito obrigado, irmão. Muito bom. Mas, vocês percebem? Não tem muro, não tem arame farpado. São prisioneiros, mas nem pensam em sair da jaula. Está
tá bom demais. Lembra que o pessoal que estava no Egito reclamou que queria voltar para o alho, etc. Eles eram felizes e não sabiam. Agora, no deserto, tinham que tomar decisões, escolher. É muito difícil. Um sistema onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Então, aí está. A fé em ação. O que vocês estão vendo aí? Final do ano, 13º no bolso para alguns, e aí você realmente vai exercitar a fé. A fé, você vai exercitar a fé. Por quê? Porque você vai, mesmo sem a quantia que você precisa total, você vai comprar o que você quer. Porque vão parcelar, vão facilitar para você. Tudo bem? Então você não tem que se privar de nada, você tem que ser feliz. Claro que não está no nosso bolso, mas nós acreditamos que o dinheiro vai chegar. O ano que vem vai ser melhor que esse ano, graças a Deus. O Senhor está amarrado tudo que está errado e vai decolar nossa economia que a lama está levando, não é verdade? Mas a gente acredita, a gente tem pensamento positivo. E você acredita que você vai ter trabalho. Se não tem agora, mas você vai ter trabalho. Então fica firme, faça conta, abra crediário, não tem problema. Essa fé você precisa. Você não tem fé no Senhor? Então vá em frente. E você também vai ficar saudável. Eu já passei dos 65 anos, mas eu vou continuar melhorando cada vez mais, né? Plano de saúde que eu diga. Então a lista de remédios, mas eu vou só melhorando. Então a gente vai nesses pensamentos. E nós então preparamos o lugar para o que foi comprado. Chega em casa, você onde que eu vou mandar essa geladeira velha, essa televisão, tem que arrumar outro móvel. A gente prepara todo o ambiente porque você crê que a coisa vai acontecer. Baseado em quê? Baseado em quê essa fé? No crédito, na rotina, na esperança. Nossa fé é colocada. Quando você sentou aí, você nem parou para olhar de baixo se estava parafusado ou não. Você sentou, porque imagine, faculdade de Piaget não vai te convidar para estar num banco quebrado. Isso aqui tudo é novo, muito bem conservado, correto? Então, por favor, você já confiou, sentou. É assim que nós funcionamos. Saímos de casa em cima da hora porque acreditamos que o ônibus vai chegar na hora que a gente pensou. E aí a gente descobre que não funciona assim. Mas é uma ditadura de crer, porque você não para mais para considerar os vetores que mudam as situações. A gente faz no piloto automático. E aí a gente diz, olha, eu liguei, eu fui aí na loja e disseram que ia entregar hoje, não entregaram ainda a minha geladeira. Você nem pagou, nem tem o dinheiro, mas a geladeira de quem? A televisão de quem? É sua. É minha geladeira. Isso é o exercício na fé do crédito, nos seus direitos de consumidor. Seu nome já está no SPC se você não pagar. Por isso, então, a geladeira é minha. Então, eu tenho o direito de brigar, de exigir. A ditadura perfeita terá as aparências de democracia, liberdade para consumir. Uma prisão sem muros no qual o prisioneiro não sonhará sequer com... Como eu vou sair desse sistema? Imagina morar lá no Nordeste, no matão, não tem televisão, não tem internet, não tem celular. Eu vou ficar aqui mesmo.